Para mim é uma grande alegria receber você aqui em mais esse dia. Que a graça de Deus te acompanhe hoje e sempre. Quero meditar com você o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Lucas no capítulo 14, versículos do 15 até o 24. E hoje nós vamos ler o seguinte. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz é aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Esse homem que fala com Jesus hoje fica espantado e admirado, dizendo que felizes são aqueles que comerão ou que comem o pão no reino de Deus. Jesus conta uma parábola para esse homem para dizer que mais felizes do que aqueles que comem o pão no reino de Deus são aqueles que estavam ali naquele momento com Jesus, também podendo participar e saborear do pão da vida que era o próprio Cristo. Perceba um detalhe muito importante. Jesus é o pão descido do céu que estava ali diante daquelas pessoas para que elas pudessem saborear com aquilo que ele podia alimentar cada uma delas, que era por meio da sua palavra, que é o alimento da nossa alma e do nosso espírito. Jesus mostra para aquele homem que todos têm a oportunidade de saborear esse pão vindo do céu, que é a própria palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que se materializa sendo a própria palavra do Deus vivo. Aconteceu que, na maioria das vezes, naquela época, as pessoas que receberam Jesus naquele lugar, naquele instante, as pessoas que foram convidadas lá, aquele povo de Israel que foi convidado a receber e aceitar o Messias, que é Jesus Cristo, acabou rejeitando ele, mesmo tendo várias profecias no passado, por Isaías, Miqueias, Zacarias, que falavam que o Messias viria na plenitude dos tempos. Essas pessoas que estavam ali, diante da profecia se cumprindo, não conseguiram perceber que Jesus era o verdadeiro Messias que eles tanto aguardavam. Então, eles acreditavam que a promessa de Deus ainda era futura e não conseguiram saborear do que Jesus ofertava para eles. Hoje, esse evangelho vem nos ensinar, através dessa parábola de Jesus, que aqueles que foram convidados rejeitaram o convite de Deus e não quiseram sentar na mesa do banquete nupcial do Cordeiro, e então esse convite de Deus se estendeu para várias outras pessoas. Nós podemos ver que na parábola essas pessoas são os coxos, os pobres, os aleijados e aqueles que estavam na beira das estradas. Essa linguagem dessa parábola mostra que o convite de Deus para sentarmos no reino dos céus, para saborear e prestigiar esse pão vivo, que é o próprio Jesus, está disponível para todos. Deus convida todos os povos, nações e línguas para experimentarem o pão da vida, que é o seu Filho, que sacia a nossa fome plenamente. Então, nós podemos saber e sair daqui hoje conscientes de que o convite de Deus se estende a você, se estende a mim, e que nós possamos, na eternidade, estarmos lá, sentados, para saborear esse pão vivo que hoje também se faz presente na nossa vida e nos convida a preencher a nossa vida com Ele, a fim de que nós não apenas se alimentemos de coisas materiais, mas possamos nos alimentar do alimento espiritual
que é a própria palavra de Deus, que um dia se encarnou aqui no mundo por meio do seu Filho Jesus, para mostrar que esta palavra é o que nos preenche e que tapa o vazio que existe dentro do nosso coração. Para mim é uma grande alegria saber que você chegou até aqui ao final desse vídeo. Significa que hoje, mais um espaço desse vazio que existe dentro do seu coração, dentro do coração humano, foi preenchido com a palavra de Deus, com esse pão vivo que nos sacia para sempre. Deus é o maior alimento que a nossa alma precisa. O próprio Jesus é o nosso sustento e é Ele que nos mantém firmes diante das dificuldades e das provações da vida. Que você possa sempre, todos os dias na sua vida, aceitar fazer parte desse banquete de Deus, a fim de se alimentar sempre através da palavra dele, para que a sua vida tenha sentido e você possa desfrutar para sempre no reino dos céus. Eu convido você amanhã a estar aqui comigo novamente para que nós possamos, dia após dia, se alimentarmos da verdade, a fim de que nenhuma falsidade venha ocupar espaço na nossa mente. Eu desejo para você tudo de bom, peço que você compartilhe essa mensagem para que mais pessoas se saciem da verdade da palavra de Deus, que a graça de Deus te acompanhe em mais esse dia. Um forte abraço e até mais!